Esta é a terceira parte do artigo Joias, escrito por Duncan. O sistema bipartidário. O momento após a festa é o momento em que você precisa fazer parte. Ambos os partidos atenderão aqueles que comprarem a sua afeição. A rivalidade feroz é apenas um teatro para agitar o povão e mantê-los divididos. Qualquer cidadão, isto é, qualquer um que não receba salário do sistema político, que fica completamente emocionado com a vitória de um partido sobre o outro na política dos Estados Unidos é um tolo. A maioria das crianças, por volta dos 12 anos, percebe que a luta livre é combinada, mas muitos adultos ainda não conseguem perceber exatamente a mesma coisa sobre o sistema bipartidário. Muito foi dito dos Estados Unidos a respeito de como o sistema bipartidário é melhor do que um sistema multipartidário. Por exemplo, em como um pequeno grande influenciador pode obter muito poder neste último arranjo. No entanto, na era das mídias sociais, é evidente que o sistema bipartidário é facilmente reduzido ao menor denominador comum pela nova mídia. Em qualquer setor, se existisse um duopólio de apenas dois participantes do mercado, seria de esperar que ambos apresentassem qualidades sempre em declínio, pois cada um tenta ser um pouco melhor que o outro enquanto ambos declinam. Se o processo político atual apoia todo um conjunto de indústrias com fins lucrativos que não estavam previstas no início, por que alguém esperaria que um duopólio político fosse diferente? Como afirma G.K. Chesterton, é da natureza da esquerda criar novos problemas, enquanto é da natureza do conservador evitar que esses problemas sejam resolvidos. Um conservador duro com o crime é o melhor amigo do Estado policial de esquerda. Conservadores que apoiam abertamente a ideia de que a Califórnia deveria deixar os Estados Unidos, como se o avanço da esquerda que aconteceu lá também não estivesse acontecendo em Nevada, Arizona e Colorado, não são melhores do que os democratas que querem abolir o colégio eleitoral. Cada um está tentando mudar o sistema, pois não consegue ganhar nas ideias. Há 9 anos atrás, eu previ corretamente que os republicanos não reduziriam o tamanho do governo. Essa foi uma previsão bastante fácil, mas a pesquisa nesse artigo indicou que ainda havia alguns esperançosos. Mas, neste momento, eles nem sequer fingem tentar mais. O objetivo mais alto de um conservador é parecer cavalheiro para as mulheres, que ele considera usar o Estado para transferir recursos de homens para mulheres sem nenhuma contribuição recíproca delas. Sob essa visão de mundo, os gastos do governo só podem aumentar. Lembre-se, um esquerdista pode conseguir um conservador para apoiar qualquer expansão do governo, mesmo algo imenso como o Grêmio Ideal, embalando-o como algo cavalheiresco. Sob esse enquadramento, um conservador sempre vai à esquerda do esquerdista. Conservadorismo dos Estados Unidos. Conservadorismo é uma percepção bizarra nos Estados Unidos, cujo equivalente não existe na maioria dos outros países e em qualquer lugar perto nessa mesma escala. Não é uma ideologia, mas, sim, a ausência de ideologia que é o contrário do que um conservador pode reivindicar. A maioria dos conservadores representa nenhum padrão absoluto de livre mercado, governo pequeno, responsabilidade pessoal ou valores tradicionais. O conservador apenas deseja preservar aspectos seletivos do passado recente, mas nunca o passado mais distante. Portanto, a visão do conservador de uma sociedade ideal sempre se desvia para a esquerda e o conservador se vê advogando pelo que os esquerdistas defendiam há pouco tempo enquanto fingia estar fazendo o oposto. Ainda mais estranhamente, muitos conservadores convictos não têm consciência de seu próprio desvio perpétuo para a esquerda. Além disso, como a taxa de mudança está sempre aumentando, o período de tempo que eles desejam preservar fica cada vez menos distante do presente. Nesse ponto, muitos conservadores simplesmente procuram desacelerar, mas nunca detêm, muito menos revertem, qualquer avanço esquerdista. Deste modo, são meros indivíduos de esquerda sem perceber. Eles poderiam conservar a definição de homem, mulher e casamento, muito embora não pareçam perturbados por esse toque de retirada. Os conservadores cada vez mais têm perdido a vergonha ao se rastejarem para as feministas, contudo acreditam que se opõem ao feminismo. Portanto, a maioria dos protestos conservadores diante dos avanços esquerdistas é altamente ritualística, orquestrada e sempre termina em uma rendição previsível que, na verdade, depois o conservador trabalhará para preservar os próprios ganhos esquerdistas onde anteriormente ele mostrava resistência simbólica.
Por essa razão o conservadorismo, como um grupo político que abertamente busca estar do lado perdedor, não é atraente para pessoas que não gostam de perder. Isso, entre outras coisas, explica o ódio extremo que alguns conservadores do universo Trump têm pelo presidente Trump, mesmo que estes sejam ostensivamente seguidores do Partido Republicano. Só o slogan dele de "Sou Matthew Inning" e muitas vitórias, vai contra a própria missão declarativa do conservadorismo. Isso também explica o grande mistério sobre o motivo pelo qual asiáticos e hispânicos não votam nos republicanos, pelo menos, nós republicanos que se renderam. Por que ficar do lado de um grupo que gosta de perder e que é capaz de garantir que eles sejam amplamente odiados por todos os lados? Por esse motivo, o termo pejorativo conservador é surpreendentemente preciso ao descrever o subconjunto de conservadores que mais se entrega à paixão e é chicoteado. A estratégia deles de se considerarem virtuosos, levando a filosofia de dar ao ultraface em nível extremamente ridículo, fracassou de maneira espetacular, pois ninguém deixa se enganar por sua tentativa de remodelar uma covardia extrema e busca carente por validação como um tipo de virtude. De fato, vou ir mais adiante e acrescentar a palavra frango para criar o novo termo frango-servador, pois o elemento da covardice ainda não foi sinalizado o suficiente e eles merecem algo mais ridículo no meio dessa história. Nota do tradutor: no original foi usado o termo cluck-sevatice. Cluck, do inglês, cacarejar, como ideia da covardia de um franguinho. E, como mencionado anteriormente, muitos frango-servadores realmente desejam que a Califórnia deixe os Estados Unidos, um calechite. Embora nenhum homem com um pingo de respeito próprio ou coragem desejaria que um pedaço de seu próprio país vá embora, o que é particularmente vergonhoso é que a Califórnia era, de fato, um estado republicano até 1988 e se desviou para a esquerda devido ao perpétuo toque de retirada frango-servador. A premissa de que a remoção da Califórnia dos Estados Unidos de alguma forma restauraria algum paraíso passado nos outros 49 estados deliberadamente ignora o fato de que a mesma retirada frango-servadora já está em andamento em Nevada, Arizona, Colorado, Flórida, Texas e muito mais. Todos deveriam sair? Portanto, frango-servadores são como o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain do nosso tempo. Frango-servadores são a bigorna que anseia pelo martelo feminista. As leis mais brutalmente antimasculinas e inconstitucionais foram inventadas não por feministas, mas por frango-servadores em sua louca busca de parecer cavalheiro. Sob a crença extraordinariamente equivocada de que as mulheres ficarão impressionadas com isso e finalmente, atraídas pelos frango-servadores. Na realidade, as mulheres são repelidas por essa paródia cartunista de cavalheirismo. Eles perverteram tanto o cristianismo quanto o casamento em seu ideal de adoração de mulheres, que eles erroneamente descrevem como cavalheirismo. Esses frango-servadores também possuem um ódio extraordinário por maridos e pais. Leia aqui para mais informações. Novamente, esses mesmos frango-servadores afirmam que são contra o feminismo, embora ainda hajam intensamente mais pernicioso, sádico e medonho. Portanto, nunca deixe um frango-servador afirmar que eles defendem valores da família ou que votar no Partido Republicano é, de alguma forma, evidência de ser contra o envolvimento do governo em promover o feminismo. Eles planejaram e construíram indiscriminadamente a substituição do casamento pelo modelo de pensão alimentícia para filhos, enquanto negam que essa mudança tenha ocorrido. Mesmo os feministas radicais não poderiam ter projetado um artefato do governo tão preciso e diabólico, pois essas feministas não interagem com famílias suficientes para saber como inventar de forma tão eficiente a legislação que remove o pai do lar, toma sua renda sob ameaça de prisão, exime a mulher de qualquer obrigação de provar que a pensão alimentícia foi gasta com os filhos, e ainda garante que o pai continue sendo visto como alguém mau. É necessário um frango-servador para destruir a família. Frango-servadores são os principais perpetuadores da alegação de que os homens são fracos e preguiçosos se não colocaram objetivos centrados nas mulheres, ainda que seja algo não tradicional e não natural, à frente de seu próprio bem-estar. Não se surpreenda ao saber que esses frango-servadores anti-abortos são ainda mais misândricos e menos dispostos a responsabilizar as mulheres do que o Partido Democrata. Todo o suposto princípio que um frango-servador afirma defender, como combinar autoridade com responsabilidade, criar incentivos corretos e a necessidade de contratos a serem cumpridos, é descartado quando surge a perspectiva de espancar homens.
E ao invés disso, o frango-conservador adota os mesmos argumentos de um esquerdista defendendo uma taxa de imposto de 80%. E, portanto, ao contrário do que afirmam, frango-conservadores são socialistas rigorosos, desde que uma condição estrita seja cumprida. Essa condição significa que apenas homens são pagadores líquidos e somente mulheres são beneficiárias líquidas dentro da visão socialista deles. Uma vez cumprido esse requisito de gênero, frango-conservadores não são distinguíveis dos socialistas e comunistas. Frango-conservadores igualmente adoram as prisões de devedores e quase escravidão, sob esse requisito de gênero, que se faz possível através do sistema grosseiramente denominado de pensão alimentícia para filhos que eles criaram como um cavalo de Troia para substituir o casamento. Isso é muito diferente do imposto sobre a betagem, o qual eu apoiei antes. Frango-conservadores querem tributar os melhores aspectos da masculinidade para financiar um sistema dedicado a garantir que mães solteiras sejam vistas como modelos de virtude em vez de rainhas do bem-estar. E depois se dizem espantados quando a generosidade masculina começa a se tornar escassa na sociedade. É assim que os frango-conservadores acabam prejudicando as mulheres comuns também. Frango-conservadores são tão fanáticos com as próprias exigências a fim de que os outros homens arquem com os custos das fantasias do cavalheirismo deles, para que os próprios frango-conservadores não tenham que arcar com qualquer custo, que o editor da revista National Review, o manual de instruções do frango-conservadorismo, espera que os homens morram de forma voluntária em um navio em naufrágio, mesmo se todas as mulheres já estiverem seguras e com homens podendo escapar com segurança. Geralmente frango-conservadores superam até as feministas em seu desejo de normalizar a descartabilidade masculina, desde que não sejam com eles, claro. A pressa de ir para guerras como em Operation Iraq Freedom, Operação Liberdade Iraquiana, também foi impulsionada, em parte, por este fervor de enviar homens jovens para morrer para que os frango-conservadores pudessem alegar que eles eram cavalheiros para sacrificar seu filho, irmão, namorado, sobrinho, etc. É comum ver manifestações extremas do efeito Dunning-Kruger entre os frango-conservadores junto às exibições caricaturais de cavalheirismo. Por exemplo, tome como exemplo o jornalista da National Review, Jim Geraghty, pronuncia-se Geraghty, condizente o suficiente, que se casou com uma mãe solteira apesar de ser uma figura pública bem conhecida, isto é, ela se autocorneou voluntariamente, e quase admite que é ameaçado de divórcio de maneira frequente. No entanto, ele faz um vídeo bizarro e nauseante que insiste que a sociedade considera os fracassados, como ele, serem o epítome da masculinidade sensual, assim descrito por ele. Outro, o sociólogo Bradford Wilcox, que insiste que forçar o envolvimento do governo nos relacionamentos é a chave para se tornar um homem de verdade, intimidou grandes celebridades masculinas para fechar um contrato com o governo com as mulheres com quem tenham filhos, enquanto omitia deliberadamente fatos extremamente importantes em meio a seu conselho. Esses frango-conservadores se esforçam ao máximo para afirmar que são os homens mais exemplares e masculinos do mundo. A fisionomia é algo orial e um mero olhar nas visões emasculadas, flácidas e não confiáveis de Geraghty e Wilcox pode tornar difícil suprimir seu riso diante da extraordinária ilusão do efeito Dunning-Kruger amostra. Um Monte Rushmore do frango-conservadorismo poderia ser esculpido a partir da massinha infantil Play-Doh. Frango-conservadores choramingam sobre o viés favorável ao Partido Democrata na mídia ou sobre estarem sendo desplataformados por empresas de tecnologia de viés pró-democratas, mesmo que, de qualquer maneira, tendam a convergir para a posição política do Partido Democrata. Em seus 20 anos de choramingo, eles não criaram o próprio sistema de mídia alternativo de igual poder. Se for o caso de não terem a experiência coletiva, então são preguiçosos ou preferem fazer o papel de vítima, que é algo secundário. A realidade é que eles não querem que seja de outra maneira, conforme o entendem acima. Julgue-os por suas ações ou falta delas, não por suas palavras mentirosas. Guarde as minhas palavras. Em um futuro próximo um frango-conservador exigirá em voz alta que homens assinem um contrato de casamento governamental com indivíduos transgêneros homem para mulher, isto é, aqueles que ainda têm cromossomos X, que se identificam como feminino. O frango-conservador, de forma caricatural, se regozijará com o quanto está agindo em defender o casamento tradicional, sem ver nada de estranho em impressionar os homens a entrar nesse acordo. E com acento agudo que ela nasceu homem. Você só será homem de verdade se casar com ela, eles vão berrar. Para ficar claro, não estou criticando a pessoa transexual,
que apenas está sendo usada como peça de manobra, mas o contrário, o frango cevador. N. Se você está se perguntando por que estou dando tanto espaço para demolir esse grupo já universalmente desprezado, é porque este grupo está à beira do colapso total e, sem a bigorna frango-servadora, o martelo feminista não será capaz de propagar quase tanta misandria. Frango-servadores são os fariseus de hoje, levando-nos por um caminho longo e sombrio para um lugar estranho, feio e ainda continuando a insistir com os outros. Felizmente, muitos homens pararam de segui-los e, portanto, é iminente um grande realinhamento que descarta os frango-servadores para a lata de lixo da história. Para que haja uma oportunidade de preencher o vácuo com algo melhor, algo que não seja um nacionalismo racial, outra ideologia de culto à deusa popularizada por homens ainda menos admiráveis e, portanto, sem responsabilizar mulheres, visto que essa ideia define ainda mais a camada primitiva do cérebro humano. Por fim, lembre-se de chamá-los de frango-servadores e aponte essa lista a ser otimizada como referência. Isso causará um efeito Streisand que acelera o recebimento de bom grado do desaparecimento da relevância política e dificulta a propagação da misandria. Se você questionar se a bolha misândrica de fato estourou de maneira parcial, como previsto exatamente 10 anos atrás, a implosão em curso da outrora poderosa falange do frango-servadorismo é uma métrica confiável. Se você estiver procurando uma maneira de contra-atacar a misandria, você fará muito mais progresso atacando frango-servadores do que atacando mulheres feministas, uma vez que as mulheres já têm uma opinião desfavorável dos frango-servadores. Lembre-se de treinar as mulheres com quem você está sexualmente envolvido para obter recursos dos frango-servadores para cobrir platonicamente algumas das despesas delas enquanto eles se sentem privilegiados em pagar, conforme descrito anteriormente no tópico 16. Islã. Minha religião, o Islã, é grandemente incompreendida no Ocidente tanto por esquerdistas quanto por franguinhos belicistas frango-servadores. Existem muitas variantes do Islã e muitas amálgamas dele com culturas pré-islâmicas e áreas que se tornaram islâmicas. Sim, extremistas são uma porcentagem pequena, mas significativa de muçulmanos e muçulmanos moderados não agem o suficiente para eliminá-los. Mas isso ocorre porque o muçulmano médio é politicamente pouco sofisticado e não consegue enxergar algo além de apoiar seu próprio lado do que um desejo de matar inocentes não muçulmanos. Considere isso como uma questão de baixa sofisticação política e cívica, em vez de malícia calculada. Mesmo que 10% dos muçulmanos fossem terroristas, haveria dezenas de ataques terroristas por semana em todo o mundo, inclusive no Ocidente. Obviamente, isso não é o caso. Os países muçulmanos nem sequer têm altas taxas de homicídio. Nenhum país muçulmano, que não esteja em estado de guerra, possui uma taxa de homicídios comparável à encontrada na América Latina, Caribe ou África subsaariana. O maior país muçulmano, a Indonésia, tem uma taxa de homicídios mais baixa do que a maioria dos países europeus. O Islã está ganhando o jogo do futuro pertence àqueles que se apresentam. Como escrevi em A Bolha Misândrica, isso leva só 2 gerações. Neste momento, uma dessas 2 gerações já foi criada. Claro que o Islã está certo sobre as mulheres. Por que não estaria? O cristianismo também está certo sobre as mulheres. Exceto o fato de que ocidentais não praticam mais a cristandade, apenas fingem por esvaziar o cristianismo para encher linguiça com o feminismo. Estou surpreso que demorou até o ano 2019 para que esses folhetos fossem publicados, pois eu iniciei a campanha para fazer isso em 1º de janeiro de 2011, ou 9 anos atrás. Postem mais folhetos. Mais de 2/3 dos ocidentais que se convertem ao Islã são mulheres, e a taxa de conversões está aumentando. A menção a isso faz com que a cabeça do típico frango-servador do Partido Republicano Blue Pill exploda. Contudo, isso não é surpresa para qualquer um que compreenda a psicologia feminina, ver o tópico 12, acima. Os ensinamentos islâmicos têm princípios neles repetidos no que algumas pessoas chamaram de jogo, incutindo assim um nível de jogo natural nos homens muçulmanos. Ao contrário do mito que frango-servadores tentam perpetuar, os únicos países islâmicos que obrigam o uso da burca são monarquias absolutas, que estão abaixo de 10% das nações islâmicas. Um hijab não é uma burca e geralmente não é uma cobertura de rosto. Por outro lado, observe quantas mulheres voluntariamente optam por usá-lo mesmo onde não tenham que usar.
O fato é que a burca é aplicada com mais fervor pelas mulheres mais velhas, não pelos homens, em mulheres jovens. Veja a tabela do valor de mercado sexual mais acima. Apesar de tudo isso, eu não aconselho homens ocidentais a se converterem ao Islã se seu único objetivo é escapar da misandria e se casar com uma mulher muçulmana. Há muito mais na religião do que isso e não é uma religião para quem possa se arrepender de ter se convertido. Além disso, você não enganará outros muçulmanos sobre a sua verdadeira agenda. Acredite em mim, eu poderia ganhar uma quantia obscena de dinheiro publicando um canal no YouTube guias de como ajudar os homens ocidentais a se converter ao Islã, aprender um pouco do Alcorão, aprender um pouco da língua do país em que desejam residir e se expatriar para o Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Malásia, Turquia etc. onde teriam um emprego de expatriado bem remunerado. Mas os moradores simplesmente não aceitarão completamente, o que só se tornará aparente anos depois. É por isso que seria errado da minha parte vender isso. Pós-Primeiro Mundo. Às vezes, as pessoas dizem que os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá estão se tornando um país do terceiro mundo. Além de revelar quão desatualizada é a terminologia da época da Guerra Fria, isso revela o quão pouco eles compreendem sobre qualquer tipo de sociedade. Na realidade, países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália estão gastando todos os seus recursos em uma luta mal concebida contra a própria natureza. Condições muito inaturais que nunca poderiam existir em uma sociedade menos próspera do que essas estão sendo normalizadas por meio de gastos extremamente enormes. O feminismo é a maior dessas abominações inaturais, mas muitas outras fazem parte da nova esquerda. Por esse motivo, é mais preciso descrever esses países como pós-Primeiro Mundo. Como um acrônimo, podemos chamá-la de número PNW. Portanto, um país do pós-Primeiro Mundo possui alguns aspectos que correspondem a um país mais pobre, como estradas em ruínas e redes elétricas não confiáveis. E outros que estão presentes de forma única, e somente possíveis, em um local onde as dificuldades reais estão muito longe no passado para relembrar a maioria das pessoas, tornando-as completamente diferentes de qualquer conceito do que mantém uma sociedade em funcionamento. Deste modo, os recursos dos pagadores de impostos são gastos em uma busca inalcançável de combater a própria natureza, onde más alocações de recursos absurdos para sustentar ideologias bizarras são onipresentes. Uma vez que muitos não pagadores de imposto têm direito a voto, os pagadores de impostos são tratados como gansos de ouro para serem extraídos sem remorso. Para se ter uma ideia, as prioridades dos países pós-Primeiro Mundo são o motivo pelo qual, em vez de ter cidades na Lua e uma cura para o câncer, o Ocidente gastou esses trilhões de dólares para subsidiar mães solteiras e destruir a paternidade. Da mesma forma, em um país pobre, pessoas pobres são magras e atrofiadas, enquanto que em um país do pós-Primeiro Mundo são frequentemente obesas e aqueles que tentam ajudar os pobres insistem que a obesidade seja normalizada. A história não julgará favoravelmente a era desses países. Em 2001, quando o Talibã, no Afeganistão, destruiu as estátuas pré-islâmicas de Buda naquele país, eu fiquei horrorizado que eles não pudessem ver o valor de preservar um tesouro histórico e apenas vi uma história que deveria ser apagada porque não se encaixava a valores contemporâneos deles. Pelo menos países islâmicos mais esclarecidos não estavam fazendo o mesmo. O Egito não está derrubando a Esfinge e o Irã não está derrubando Persépolis. Mas você gostaria de saber quem é realmente parecido com o Talibã? Em 2019, vemos a cidade de São Francisco decidindo pintar um mural de George Washington, e de alguma forma cobrar dos pagadores de impostos $600 mil estadunidenses por isso. Clamores na esquerda dos Estados Unidos para derrubar o Monte Rushmore aumentam fortemente a cada ano. A esquerda britânica também tem uma obsessão em remover estátuas antigas de importância histórica. E, quase todos os comerciais de televisão e rádio produzidos nos Estados Unidos hoje, se narrados por um homem, possuem um homem com uma voz estridente fora do comum e andrógena que soa nauseante de se ouvir. Por outro lado, veja comerciais das décadas de 1970 e 1980 disponíveis no YouTube. Não há homem de voz andrógena como narrador em nenhum deles. Estudos demonstraram que homens fisicamente fracos tendem a ser socialistas. Incluímos socialistas frango-conservadores nesse grupo. Esses estudos não vão longe o suficiente, porque deixam de revelar que as mulheres são socialistas pela mesma razão. Por fim,
A probabilidade de uma pessoa ser coletivista é inversamente proporcional a quão bem ela consegue sobreviver na selva por um período indeterminado. Um homem que consegue lidar bem com essa situação, seja devido à força física, desenvoltura etc., tem menos probabilidade de ser socialista em nosso mundo moderno. Uma mulher atraente o suficiente para conseguir que um homem acolha e compartilhe seus recursos com ela também tem menos chances de ser socialista, enquanto as mulheres que dificilmente atrairão esse benfeitor tendem a favorecer o socialismo. Enquanto pensarmos que somos dos tempos pré-históricos, a sobrevivência na selva continuará sendo o fator determinante ao sistema que uma pessoa favoreça. Também é por isso que pessoas que se opunham ao socialismo em sua juventude se tornam socialistas na velhice. Conforme eu disse em 1º de janeiro de 2011, o regime que depende da supressão de informações sempre perde para o movimento que se fortalece com o fluxo livre de informações. A gama cada vez maior de opiniões que estão sendo suprimidas nos países do pós-primeiro mundo é um indicador de quanto tempo elas estão em direção à correção. Sempre achei engraçado sobre como as pessoas que mais têm a perder caso os Estados Unidos se convergisse para os níveis de média cultural e tolerância do resto do mundo são as que trabalham mais ativamente para enfraquecer os Estados Unidos. Talvez a resposta de autoextinção seja uma característica de sua conexão evolutiva, conforme guiada pela natureza, porque a natureza deseja que todos os demais nunca parem de se adaptar às ameaças. E, embora apenas alguns países façam parte do pós-primeiro mundo e tenham estado assim há pouco tempo, eu diria que 2006 foi quando os Estados Unidos cruzaram formalmente o limiar do pós-primeiro mundo. O resultado disso ainda está para ser visto. Será inundado por imigrantes mais os ou pelos snobs protegidos que pensam que nunca enfrentarão as consequências de suas crenças destruidoras da sociedade que finalmente reverterão suas posições quando começam pessoalmente a enfrentar custos óbvios, que poderia ocorrer rapidamente uma vez que a forragem de canhão frango-conservador, o qual os protege, for esvaziado. Pode um país do pós-primeiro mundo corrigir o curso sem um declínio maciço? Essa é a maior questão da próxima década. E com isso, ofereço a você, meus mais de 1 milhão de leitores, adeus. Nada de artigos meus, pois há muitas oportunidades no mundo real a serem buscadas à medida que as sociedades dos países do pós-primeiro mundo corrigirem e colapsarem.